Quero fazer uma pergunta para vocês, e eu vou contar com vocês agora. Queria que você me ajudasse. Queria que você me inspirasse nessa manhã sobre o que a gente vai falar. Vou descer com o microfone aqui, para eu fazer uma pergunta, e eu queria a resposta de vocês. O que eu vou perguntar? Na sua opinião, o que é mais difícil? O que é mais difícil para o ser humano? Pedir ou entregar? Entregar. Entregar é mais difícil? O que é mais difícil, dona Andréia? Dar? Não, vou mudar a pergunta. O que é mais difícil? Dar ou receber? Dar. Dar é mais difícil? Muito bem. Me ajuda aí, pessoal. O que é, seu Gilberto, vou aí. O que é melhor? Veja que ali eu perguntei o que é mais difícil. Agora, o que é melhor? Melhor é dar ou melhor é receber? Primeiro dá. Melhor para o senhor? Primeiro dá. Melhor é dar? Depois eu vou saber disso, hein? Seu Ricardo, o que o senhor acha? No seu entendimento, o senhor que é um homem sábio. O que é mais fácil? Dar ou receber? Receber. Receber é mais fácil. E o que é melhor? O que é melhor? Receber. Pronto. Boa. Por que eu estou perguntando isso? A pergunta, né, que eu quero que você faça para você mesmo nessa manhã. O que eu gosto mais? Porque no geral eu perguntei o que é melhor. Ô pastor Lau, o que você gosta mais? Você gosta mais de dar ou gosta mais de receber? Receber. É esperto, né? Não é bobo nem nada. O que você gosta mais, vó linda? O que você gosta mais? Também de receber. Não gosto nada de dar, né? Receber é bom, né? E dar, não é não? É, mas às vezes É mais ruim. Mais ruim. Você não tem juízo, hein, vó? Pessoal, o reino de Deus consiste em dar. E o ser humano inventou esse negócio, Cátia, aniversariante da semana. Não vai ter bolo lá não? Guardou um pedaço para mim? A pastora disse que é um pedaço daquele bolo que postou na foto. O reino de Deus consiste em receber. Sabe por quê? Que Jesus ensinou que quem dá, recebe. Perdão, eu errei. O reino de Deus consiste em dar. Eu falei receber? Você vê que até o pastor é doido, né? Até o pastor foge do negócio de dar. Porque às vezes você olha e você tem isso aqui. Eu vejo que alguém está precisando disso aqui. Logo, eu vejo primeiro a minha necessidade. E você sabe que isso não é princípio de Deus. O princípio de Deus, Ele ensinou que primeiro nós visamos a necessidade do nosso próximo. E depois nós visamos a nossa necessidade. E quando a gente muda isso, esse princípio, aliás, todo princípio que é mudado, todo princípio de Deus, como é que é o nome do senhor? Ô Helenito, todo princípio de Deus, quando é mudado por nós, dá ruim. A gente se dá mal. Tem os princípios de Deus, aí a gente vem e quer mudar, dá errado. Porque o princípio de Deus, veja João 3,16. Coloque ali. Vou começar por esse versículo. Aí onde eu pedi para vocês abrirem, segura. João 3,16. Vou lá, tá bom? Ele está vindo ali já me xingar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, igreja? Fez o que? Que deu o seu filho. Então começa por ele. Porque seria fácil para Deus falar, faz dessa forma, se ele não fizesse. É fácil eu chegar para minha filha e falar, ô filha, você tem que fazer isso aqui. Se ela olha para mim e não vê eu fazendo, não tem sentido nenhum.
A melhor forma de você ensinar não é você falar o que tem que fazer. A melhor forma de você ensinar seus filhos é você fazer diante deles. Com o que você faz diante deles, eles vão crescendo e eles vão vendo, não é só para eu fazer, o meu pai também faz. Se o meu pai manda eu fazer e eu vejo ele fazendo, é porque realmente aquilo ali é o certo. Então, nós temos no nosso pai o maior exemplo. O nosso pai amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O princípio do reino de Deus não é receber, é dar. Antes da gente pensar em receber, nós temos que estar pronto para dar, para se doar. Veja o mandamento. Chegaram para Jesus, queriam colocar Jesus numa enrascada para poder ter motivo para prender ele e acabar com ele, né? Era propósito de Deus ele ser crucificado. O diabo se aproveita muitas vezes do propósito de Deus para a sua vida, para que você pense que deu tudo errado, quando alguma coisa errada acontece. Quem está ouvindo? Vocês estão ouvindo aí atrás? Está ouvindo aí, Pedro? Tá bom o som aí, tá? Vocês vejam, perguntaram assim para Jesus, vem cá, que Jesus estava com o negócio de mudar os mandamentos de 10 para 2. Aí os fariseus se reuniram, fizeram uma reunião com a cúpula, e aí chegaram para Jesus e falaram, Senhor, mestre, rabino, quantos são os mandamentos? Aí Jesus falou, 2. Mas Moisés, a lei de Moisés não diz que são 10? Jesus falou, 2. Quais são? Aí Jesus disse, o primeiro e maior. O primeiro e maior. Amar, me ajuda, que às vezes eu esqueço. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é botar botar Deus no topo. O Senhor no lugar devido, que é o primeiro. E aí Jesus já complementou dizendo, o segundo mandamento, tão importante quanto esse, qual é? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ontem eu estava num seminário de homens com uns irmãos meus daqui que eu convidei. E teve uma hora que o pastor falava sobre isso, e o Espírito Santo falou comigo algo muito especial. Ele citou esse mandamento, e eu fiquei assim um tempão, acho que eu fiquei voando na hora daquela mensagem com aquela palavra. Ele falou para mim, você percebe? Quando na escola de português a gente aprende como é que chama? A gente aprende o eu, tu, ele, volta para nós, depois eles. A gente aprende desde criança que em primeiro lugar sempre está o quem, gente? Nós, eu. E Deus vem e muda isso. Deus vem e diz assim, no primeiro lugar está Deus. Segundo lugar, o teu próximo. As pessoas que estão ao seu derredor. Marido, Deus, esposa, depois você. Esposa, primeiro lugar, Deus, esposo, depois você. Como assim, pastor? Porque quando você pensa em fazer para as pessoas o que você quer que elas façam com você, você não precisa ficar mais preocupado com você. Quando Jesus disse, ame a Deus, acima de tudo, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou enganar o meu próximo, porque eu amo ele igual a mim, não quero que ele me engane. Eu não vou mentir para o meu próximo, porque eu amo ele como amo a mim, não quero que ele minta para mim. Eu não vou roubar o meu próximo, porque eu não quero que ele faça isso comigo. Eu amo ele igual a mim. Eu não vou matar, então, não matar, não roubar, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo. Os outros mandamentos, Jesus pega eles e resume, e embute tudo no segundo. E calou a boca deles. Quando Jesus fala, ame o teu próximo a ti mesmo, isso resolve tudo. Não tem motivo de ficar dizendo, não mata, não rouba, não adultera, não engana, não mente. Se eu pego o segundo mandamento e eu vivo ele,
Eu vou aprender princípios extraordinários que são capazes de mudar o curso da minha vida e me levar a lugares que com anos de experiência de vida, de trabalho, de investimento, não conseguiram me levar. As pessoas, elas acham melhor receber, elas acham melhor ganhar, porque o ser humano, a identidade, a natureza humana, ela é muito egoísta. E nós temos que começar a quebrar isso em nós. E não tem idade para isso, basta a pessoa desejar. Romper esse princípio criado, é um princípio entre aspas, criado por pessoas egoístas. Quantas vezes nós já não dissemos, primeiro eu. Problemas, eu já tenho os meus. Quantas vezes nós já não pensamos dessa forma? Você vai ver no livro de Atos que eu pedi para você abrir, que Jesus, nas palavras do apóstolo, mas ele está citando o que Jesus citou para eles. Em tudo o que fizer, eu vou ler aqui, ali está um pouquinho diferente a versão. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, o que Jesus disse? Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mais feliz é a pessoa que dá. A alegria de receber é maravilhosa, mas de quem tem para dar, de quem tem disposição para dar, porque todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Uma viúva tinha um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha numa panela. Deus mandou um profeta atravessar o deserto para ir na casa dela, para pedir um pedaço de pão. Aquela viúva estava chorando em casa, porque ela conhecia o Rei dos Reis. Já tinha chegado até ela o Criador do universo, o Deus vivo. Tinha sido falado para os pais dela. Ela tinha fé em Deus. Ela estava chorando porque ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela estava orando certamente porque, é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Que você possa ser resposta da oração de outras pessoas. Acho que vocês não entenderam essa. Eu vou falar de novo. Que você possa ser a resposta da oração de outras pessoas. Amém. Que você possa chegar para alguém dizendo assim, olha cara, de repente eu senti vontade de vir aqui e trazer isso aqui para você e te dar, sem precisar que você me recompense por isso. Porque a alegria de quem dá não está quando ele recebe de volta. A alegria de quem dá está quando ele está entregando. E aí ele vai e vira para mim e diz assim, puxa vida, Mário, cara, você acredita que eu estava orando a Deus para que ele fizesse isso na minha vida? Quem está ouvindo? Sabe o que aconteceu naquele exato momento? Você foi a resposta da oração de alguém. Aquele profeta, quando atravessou o deserto para ir na casa da viúva de Sarepta, nada mais foi do que a resposta à oração dela. Quando ele chega na casa dela, ela está pegando uns gravetos, e ele diz, olha, me dá um copo d'água. E ela deixa ali os gravetos e vai lá pegar água. A água já era difícil, mas ela foi e pegou um copo d'água. Quando ela estava indo pegar o copo d'água para trazer para ele disse assim, me traz um pedaço de bolo, de pão também. Aí ela disse assim, não, aí eu não tenho. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu peguei aqui esses gravetos e eu vou fazer um bolo, eu vou comer, meu filho vai comer, a gente vai morrer de fome porque não tem mais nada. Não está chovendo, não tem como eu trabalhar, e a única coisa que a gente tem. Aí o profeta disse assim para ela, faz isso que você falou, mas quando você fizer o bolo, traz primeiro um pedaço para mim. Deus, o próximo, depois eu. Quem está entendendo onde eu quero chegar?
A viúva não reclamou, não questionou, porque ela entendeu naquele momento que Deus estava respondendo a oração dela. Sabe o que o profeta disse? Se você fizer isso, não vai faltar farinha na tua panela e não vai acabar o azeite da tua botija. Por detrás de se dar, tem uma proposta, proposta é um propósito. Tinha uma proposta para aquela mulher, para aquela viúva. Se você fizer isso, não vai faltar para você. Ela tinha duas opções. Uma, fazer o bolo, comer e morrer. Duas, segunda, fazer o que o profeta estava dizendo, correndo o risco de dar certo. O que o profeta estava falando. Olha para mim. Correndo o risco de acontecer o que o profeta estava falando. Que não ia faltar na botija e não ia faltar na panela. Ela entra em casa, todos já conhecem. Ela entra em casa, ela faz o bolo, o bolinho. Pega um pedaço do bolo. Não come, não dá para o filho que está pedindo. Naquele momento, e obedece uma ordem. A ordem, o princípio de Deus, que é dar. Vai lá e dá um pedaço para o Senhor. E a Bíblia diz que eles comeram. Ela convida ele para ficar na casa dela por uns dias. Ele fica na casa dela por uns dias. E a Bíblia diz que não faltou farinha, não faltou azeite na casa daquela viúva. Todas as vezes que dava fome, ela ia lá na panela, a farinha tinha multiplicado. Todas as vezes que ia fazer o bolo, ela ia na botija, o azeite tinha multiplicado. É mágica, pastor? Não. É o resultado. É o que, igreja? O resultado de quem é generoso. Nós vivemos uma sociedade onde há uma escassez muito grande de pessoas generosas. Por isso que nós vemos tanta gente, na mesma proporção, virada ao contrário, claro. Quanto menos pessoas generosas, mais pessoas egoístas, mais pessoas doentes, espiritualmente falando. Olhando só para o seu umbigo, vivendo num mundo delas, fechadas, secando por dentro. Que não tem prazer de fazer as outras pessoas sorrir. Que não tem prazer de estender as mãos. Se um homem com a mão ressequida, no meio da igreja, Jesus estava fazendo o culto, igual aqui agora. Jesus falou, o que você tem? Minha mão é ressequida. Ele falou, tá bom, fica em pé, vem aqui para o meio. Agora estende a mão. E a Bíblia diz que quando Jesus fala para ele, estende a mão dele foi curada. Essa sequidão, essa vida ressequida, aniquilada, atrofiada, é porque a gente não estende a mão. Quem está ouvindo? Quando Jesus viu ele com a mão seca, a mão atrofiada, a Bíblia diz, estende a mão. Quando ele estende a mão dele é restaurada, está escrito. Quando ele estendeu a mão, sua mão foi restaurada. Pense nessa mão como a sua empresa. Pense nessa mão como os seus negócios. Pense nessa mão como a sua família. Pense nessa mão como as suas finanças, que talvez estão atrofiadas. Mas quando Jesus diz para ele, estende a mão, rapaz. Deixa de ser mão fechada. Estou aqui fazendo abrindo um leque com essa palavra, só para você entender melhor. Estende a mão, e a Bíblia diz que quando ele estendeu a mão, a vida foi restaurada, a sua casa, a sua família, sua empresa, os seus negócios. Quando você estende a mão, você atende a necessidade de outro, as tuas necessidades são atendidas. Repita assim, quando eu estendo a mão, a necessidade de alguém é suprida, logo, as minhas necessidades são supridas também. Não sei se você já viu, tem gente que porque ela é generosa, ela gosta de dar, ela gosta de fazer pelos outros. Você vai na casa dessa pessoa, não falta nada na casa dela. Pode ver, a pessoa que tem prazer de fazer, a casa dela está sempre com fartura. Às vezes ela ganha um salário ela ganha. Ela ajuda pessoas que ganham 10.
E na casa dela não falta nada. Aquela que ganha 10, vive pedindo para um, para o outro. É que essa que ganha 10 só para ela. Essa que ganha 10 faz só para ela. Eu não estou dizendo que você tem que sair distribuindo dinheiro para os outros, pessoal. Eu não estou dizendo isso, por favor. Eu estou querendo criar um princípio de Deus em você, que é você começar a entender, eu não vivo só para mim. Porque Deus não fez o ser humano, pega essa. O nosso Criador não nos fez para sermos individuais. Se nós queremos viver de forma individual, nós saímos do propósito de Deus. E se eu saio do propósito de Deus, eu tenho que me virar com as minhas coisas. Por isso que tem gente que diz assim, ó, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Olha, eu vivo sozinho nesse mundo. Mas será que não é a forma de você lidar com as coisas que Deus coloca nas suas mãos também? Quando você tem, é meu. Os judeus, que é o povo mais próspero que existe, os judeus quando compram um carro, eles não dizem meu carro, eles dizem nosso carro, nossa casa, nossa empresa. O princípio deles, desde os antepassados, é de que nada é meu, tudo é nosso. Do que você precisa? Se eu tenho um pão e você não tem, então eu não tenho um pão, eu tenho meio pão, que a metade eu vou te dar. O princípio de Deus é esse. E se nós não mudarmos isso, nós vamos ser colocados fora do propósito. E tem gente vivendo fora do propósito de Deus, porque ela está na primeira pessoa. Você não é a primeira pessoa. E você não. Nós aprendemos que no português nós somos a primeira pessoa. Mas na escola de Deus, a primeira pessoa é Deus, a segunda ainda não sou eu. A segunda pessoa é o meu próximo, eu sou a sua terceira pessoa. Quando que a pessoa, o ele está na terceira, Deus ensina que o ele tem que estar na segunda. Deus, ele, eu. Fala assim, Deus, eles, eu. E aí você começa a fazer as coisas em função de uma sociedade, não em função de um indivíduo. Você sabe que o que você fizer influencia numa sociedade, num bairro, numa comunidade que você mora, na cidade que você mora, no estado que você mora, no país que você mora. As coisas que você faz não influenciam só na sua vida. Logo, você não é uma pessoa individual. Então Deus não fez o indivíduo para viver individualmente. Deus fez os indivíduos para viver socialmente. E se eu não vivo em sociedade, se eu não comungo disso, eu sou colocado fora do propósito de Deus. E um indivíduo fora do propósito vai ser individual. E aí ele vai ter que viver só. E aí nada na vida dele vai fluir. Ele vai trabalhar para ele. Ele vai receber para ele. Ele vai viver para ele. E a vida vai ser tão ruim. A vida não vai ter sabor. Você vê que tem pessoas que abrem a sua empresa e ela trabalha, tem lá 10, 20, 50, 100 funcionários. E se for ver, ela recebe às vezes um salário menor que muitos funcionários que ela tem. Trabalha muito mais. Se juntar o trabalho dela, dá o trabalho de 10 às vezes, funcionário. E se for ver, tem funcionário que recebe mais do que ela. E ela está feliz da vida. Por quê? Porque ela tem aquela empresa para as pessoas. Ela está feliz porque ela está abençoando pessoas. Ela está botando o pão na mesa de famílias. E isso para ela é prazeroso. Você vai em determinados lugares, tem gente que nos atende. E você vê o sorriso da pessoa de orelha a orelha. Perguntando se está tudo bem, perguntando se faltou alguma coisa. E você pensa que é uma pessoa qualquer. De repente vem alguém e fala, esse aqui é o dono da loja. Esse que está de chinelo de dedo, esse que está ali com a calça dobrada pelo joelho. Aquele ali, eu pensei que aquele rapaz era o rapaz que fazia a limpeza. Não, aquele ali é o dono. Ele é o dono da loja. Mas sabe por que ele está ali? Não é por causa do dinheiro.
Ele está ali porque o prazer de dar para alguém alguma coisa é muito maior que o prazer de ter dinheiro na conta. É muito maior do que você estar com o bolso cheio de dinheiro. O prazer de você ver alguém sorrindo com o que você faz. O prazer de alguém chegar para você e dizer assim: que comida maravilhosa que você fez. Que tempero foi esse que você colocou. Já pagou o trabalho da pessoa. Por isso eu tenho uma coisa comigo, que sempre que eu vou jantar, comer fora, almoçar fora, eu elogio. Eu elogio. Se eu puder ir perto da cozinha e falar com o pessoal da cozinha, eu vou. Se não tem acesso, eu mando um recado para o garçom. Fala: cara, avisa lá que estava maravilhoso. Porque às vezes a pessoa que fez aquela comida, ela não fez aquela comida para receber um salário. Porque se ela tivesse feito para receber um salário, você pode ter certeza que estaria ruim. Quando você faz as coisas para ter resultado, não fica bom. Mas quando você faz sem esperar muito resultado, só em fazer a pessoa sentir prazer com aquilo que você está fazendo. Eu falo para minha esposa: eu tenho uma missão, Deus me chamou para fazer as pessoas felizes com o que eu faço, com o meu trabalho. Mas não é comediante, de fazer a pessoa rir, não é esse tipo de felicidade. Contar uma piada para você rir e depois você ir embora e a vida continua do mesmo jeito. Não, fazer algo que provoque um impacto na vida das pessoas. Que você passe pela vida das pessoas e você deixe uma marca na vida das pessoas. Positiva. Diga que assim seja. Levanta as mãos e diga: eu quero ser assim, Senhor. Amém? Porque tem gente que vem de longe procurar você. Tem pessoas que poderia chamar o profissional que mora do outro lado da rua, que nem cobraria visita, deslocamento, mas às vezes prefere pagar o deslocamento, que você vá até lá, porque confia no trabalho que você está fazendo. E Deus dota-nos, desculpa se eu gritar, pessoal, mas Deus te dota de uma essência que ninguém tem, porque você tem prazer de dar para as pessoas. Você tem prazer de fazer para as pessoas. Os seus clientes, seu Gilberto, aqueles que são fiéis e verdadeiros, são aqueles que o Senhor trabalha para eles, não por dinheiro. O Senhor trabalha para eles e com eles e faz o serviço para eles, porque o Senhor ama o que o Senhor faz. Os seus funcionários que trabalham ali, não vão trabalhar pelo salário que o Senhor paga para eles. Eles vão trabalhar pelo prazer que tem de lhe dar um retorno gratificante e recompensador. Quando o Senhor olha e diz assim: puxa, era o que eu esperava. Aí você começa a girar, criar um círculo em volta de você. Menos pessoas interesseiras, que você não é interesseiro. Pastor, eu sou cercado de gente interesseira. Olha para mim, a gente atrai o que a gente é. Não sei se vocês ouviram aí, se entendeu. Eu sei que você não gosta muito de pegar pesado, mas você pode falar para você mesmo: eu só atraio o que eu sou. O usuário de drogas, ele vai atrair para ele quem? Usuários. O viciado em álcool vai atrair quem bebe. O ladrão vai atrair quem rouba. A prostituta vai atrair quem se prostitui. Eu só vou atrair para mim aquilo que eu sou. Amém? Se eu tiver o hábito de fazer o melhor para todo mundo, de dar o melhor para todo mundo, eu vou atrair pessoas com este caráter para andar ao meu lado, para somar comigo. Pessoas que também não são interesseiras. Porque tem gente que eu vou te contar. Aqui em Blumenau, graças a Deus, não tem. Amém? Gente interesseira, passa longe daqui. Mas tem uns lugares por aí que eu andei, que você tem que ficar já assim, ó. As pessoas vêm mesmo, mas só que se você é honesto, as pessoas se sentem constrangidas perto de você. Porque o hábito da pessoa, do ser humano, o meu, o seu, é de viver apontando o erro, né? Ó, tá errado isso, ó, tá errado aquilo. Sabe qual é a melhor maneira de você apontar o errado? Não é apontando, é fazendo o certo.
A melhor maneira de você condenar um prédio torto é você construir um prédio reto do lado. Vão olhar para o teu prédio reto e vão dizer, aquele prédio ali está torto. Porque alguém não ficou lá dizendo que o prédio estava torto. Alguém foi lá e construiu um prédio reto do lado. Você quer condenar o pecado? Não fica apontando o dedo e julgando. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus nem falou, nem perguntou, mas vem cá, o homem era casado, o homem era solteiro, esse homem que você estava se prostituindo com ele, como é que ele era? Ele era de onde? Ele conhecia a palavra? Jesus não entrou no detalhe do pecado da mulher. Jesus não queria dos detalhes do pecado daquela mulher. Jesus só condenou uma coisa, quem não tem pecado, então atira a primeira pedra. Ele fez o certo para condenar o errado. Não quis detalhar, não quis expor a mulher. Para a mulher só falou uma coisa, mulher, vai e não peques mais. Ele deu o perdão. Nós começamos domingo a falar sobre isso. Receber o perdão, dar o perdão, pedir perdão, se perdoar. Esse é um princípio. E esse princípio começa quando nós aprendemos aquilo que nós lemos, que Deus ensina. Eu dei o meu filho, você tem dado o quê? A Bruna outro dia chegou aqui na igreja. Cadê ela? Chorando. Pai, eu tô muito emocionada. Eu estava aqui orando aqui na frente do altar, eu estava ali, eu ouvi sabe aquele suspiro? Conheço o choro da minha filha, de longe, claro, né? Quem não conhece o choro do filho. E eu vim aqui, falei, o que foi, filha? Ela estava muito emocionada. Ela disse, pai, eu estou vindo aqui do banco. Eu estava ali no banco e com dinheiro para pagar as minhas contas. E aí na hora tinha uma pessoa do meu lado, uma senhora. E o Espírito Santo falou para mim assim, ó, paga a conta de luz dessa mulher. Deus falou para mim, ela dizendo, paga a conta de luz dessa mulher. E ela relutou, falando, tá ficando doida, vou me meter na vida dos outros. Relutou. A mulher foi pro caixa e a próxima da senha já era ela. A mulher acabou o atendimento e o Espírito Santo falou, paga a conta de luz dela. Paga a conta de luz dela, paga a conta de luz dela, falando com ela. E ela foi no meio atrapalhando o negócio ali do atendimento, falou assim, senhora, eu preciso fazer uma coisa que Deus está mandando fazer. Mas o que é? Eu não sei, você me perdoe se eu estiver sendo intrometida, mas eu preciso pagar a sua conta de luz. Pegar minha conta de luz, eu preciso pagar a sua conta. Ela estava com o valor, como sempre, a gente vai no banco, com a conta, já às vezes até grampeado, já o valor exato daquilo que a gente vai pagar. Ela destacou o dinheiro das contas dela, não sabia qual era o valor também. A pessoa entregou a conta de luz para ela, chorando, a senhora disse assim para ela, moça, sabe quando eu saí de casa hoje eu orei para Deus me dar uma saída, porque eu moro em casa, eu e meu esposo é deficiente, ele é cadeirante, e eu precisava comprar comida hoje, para eu e ele, mas o dinheiro da comida é o dinheiro da luz, e eu tive que escolher entre a comida e a luz, porque se ficar sem energia, a gente vai sofrer, a gente mora num lugar distante. Como é que eu vou ficar sem energia? Tem que dar banho quente nele. E eu orei quando eu saí de casa, eu disse, Deus, eu queria que o Senhor me desse uma saída. E você está aqui dizendo que vai pagar minha conta de luz, então eu vou ter minha conta de luz paga e vou poder comprar comida para eu e meu marido. E ela pega aquela conta de luz, vai lá e paga. E quando sai do banco, a moça disse, vem cá, você é de quem? Você é de onde? Ela falou, eu moro aqui. Sou filho aqui do pastor da igreja. Eu quero ir lá receber uma oração. Quando eu saí aqui, a mulher já tinha ido embora. Que foi quando eu vi, ela ficou aqui sozinha. Ela tinha orado pela senhora, a senhora tinha ido. E de vez em quando ela vem nos cultos, né, essa mulher. A dificuldade dela deve ser grande, por isso ela não está aqui sempre. Ela poderia dizer assim, não, eu cuidar da minha vida. Naquele momento a Bruna foi resposta da oração de uma pessoa que ela não conhecia. Agora você fica imaginando comigo, ontem eu e minha esposa estávamos 2 da manhã falando sobre isso. Eu preparando a mensagem, eu preparando a palavra para hoje. E aí eu na sala, ela no quarto, aí eu fui para o quarto, falei, amor, eu preciso falar algo com você.
que eu vou falar amanhã para as pessoas. Aí eu sentei na beira da cama com ela e nós ficamos ali umas 2, 3 horas, já era 3 da manhã e a gente estava recebendo isso de Deus. Quão felizes são as pessoas generosas. As pessoas generosas vivem mais. As pessoas generosas não têm falta de nada, não faltam as coisas para ela. Não falta. Quando você é generoso, você na tua casa tem, na tua geladeira tem fartura, na sua mesa. Você vai viver bem. Só falta porque a gente não dá. Se falta é porque não está dando. Quem não dá, não tem. Mas eu tenho tão pouquinho, pastor. Você tem um pão, então você já tem meio pão para dar para alguém. Isso é igreja. O papel da igreja nesse mundo é esse. Quantos que não pensavam que vir domingo para a igreja era para vir pedir bênção? Era para vir orar para receber milagre. Você vem, não precisa nem você pedir bênção, nem pedir milagre. O que você fez durante a semana, quando você está vindo em direção à igreja, você está recebendo já as bênçãos, os milagres, as portas abertas, a paz de espírito, a cura de uma enfermidade. As coisas começam a acontecer automaticamente. Você entra no propósito, você entra no processo da linha. Existe uma linha do tempo, aonde vem Deus, seus anjos e os propósitos. E nós estamos na beira dessa linha. Você entende? E quando Deus passa, Ele nos convida a entrar nessa linha do tempo, onde os propósitos de Deus vão se cumprindo. E quando eu entro nesse trem, sabe? Quando eu entro nesse barco, os propósitos de Deus começam a se cumprir na minha vida. Logo, Ele fez o ser humano para não ter falta de nada. Deus não cria alguém à imagem e semelhança dele. Meus irmãos, olha aqui, ó, veja. Devia ter um grupo de pessoas que estavam assim, ansiosos com tudo. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer? E Jesus vem lá em Mateus 14, se eu não estou enganado, e diz assim: por que vocês andam ansiosos com o que comer, com o que vestir, com o dia de amanhã? Olha para as aves do campo. Elas não plantam, elas não guardam em celeiro, elas não colhem nada. Contudo, o Criador não deixa faltar nada para elas. Dá uma olhada também para o lírio dos campos, a flor mais bela que existe. Olha como eles se vestem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios se vestem. A formosura de uma flor de lírio. E Jesus diz assim: e o lírio é uma erva, que hoje está verde, amanhã vai morrer, vai secar, vão pisar em cima, vai ser queimada. E o Senhor cuida deles. Aí Ele faz uma pergunta: imagina vocês, que são imagem e semelhança do Criador. Ele não vai deixar faltar. Porque enquanto eu estou preocupado com as minhas coisas vivem faltando. Quando eu me coloco em terceiro lugar, em terceiro plano, Deus em primeiro, me ajuda. Vê se vocês aprenderam a lição. Vai ter prova, viu, gente? Daqui a pouco vai passar a folha da prova. Primeiro, Deus. Segundo, o próximo. Terceiro, eu. Quando você coloca nessa ordem, eu vou te dizer uma coisa. Com mais de 22 anos que eu vivo só para pregar a palavra de Deus, eu abri mão de todos os meus sonhos e projetos pessoais. Minha esposa abriu mão de tudo que ela, toda a fartura que ela vivia. Ela vem de uma família próspera, eu vim de uma família do meio do mato. Eu vim da grota. Matar a galinha com a paulada primeiro para quebrar as pernas, para depois pegar a galinha e aí destroncar, e aí depenar, e aí comer. Você fala assim: meu Deus, pastor, você era maligno. Era o que tinha, gente. Minha mãe dizia assim: vamos comer frango hoje. Eu falava: eita, aqui tinha festa. Eu já falava: posso separar um? Já pode. Eu já olhava assim, já o mais gordinho. Pegava uma ripa, se separava do bando, dava só uma pau nas pernas,
porque não conseguia pegar, Gabriel. O bicho corre, você sabia? Corre feito um doido. Aí, claro, que as pernas quebradas, ela pegava já, tal, a cabeça, já acendia uma fogueira já, na água quente primeiro, tacava na água quente, nem tinha morrido direito, mergulhava na fome, era uma fome doida. O carro estava morrendo, fora da água quente, miséria. Aí jogava na água quente, aí tirava da água quente, aí depenava, aí já ia para o fogo, já para dar aquela sapecava no fogo. E já ficava perto da mãe já, a mãe limpava, porque já ficava perto da mãe já. Jogava na panela, dava umas 3 passadas já. Queria comer cru. Minha mãe fazendo massa de pão, a gente do lado dela comendo massa de pão cru. Era a coisa mais gostosa do mundo. Eu nunca vi massa crua ser boa. Eu ficava perto da minha mãe, dá um pedaço. Minha mãe pegava um pedaço. Tá, piada do diabo, vai para lá. Para de incomodar. Fome era desgrama. Fome é terrível. Matava porco, já ficava perto de onde meu pai matava, para pegar os rins, os fígados, espetar num espetinho de vara verde. Quem aqui já foi disso também já? Ou eu não estou sozinho, rapaz? Quem já fez isso já? Comendo o rim do lado do porco que está sendo... Está raspando o porco, mas já abria para tirar lá de dentro, já assim, para comer, para matar a fome logo. Ela vem de uma família próspera. Com 18 anos já era empresária de uma empresa. Aí conheceu o Mário. Se lascou todinha, coitada. Conheceu o Mário. Deus tinha um propósito na minha vida. Achou uma doida. E falou assim, você também vai dar tudo. E você vai viver para dar para os outros. E nós vivemos assim. A gente não tem casa. A gente não tem bens. A maior herança que eu deixo para os meus filhos é o princípio da palavra de Deus. A gente é tão feliz. Nós vivemos só para a obra. Não falta nada para a gente. Nunca faltou. Nós fomos para o Nordeste trabalhar com pastores. Eu me lembro que minha filha dormia na rede, a rede da igreja, da casa da igreja, que nos mandou para uma missão. Tinha uma rede, não tinha cama. Nós colocávamos 2 lençóis no chão, deitávamos ali, dormíamos felizes. Era um calor danado mesmo. Às vezes tinha um ovo, a gente dividia. Às vezes eu abria jejum para não atrapalhar a comida delas, né, que só tinha para 2, nós éramos em 3. Mesmo um pouquinho. De repente aparecia alguém com bolo. Aqui, quando nós começamos a obra aqui, há 9 anos atrás, tem dificuldade, mas não tem escassez, não tem miséria. Deus sempre supre. Eu me lembro que um dia eu fiz o culto, era o 4º ou 5º culto de domingo da igreja, daquele outro lado, nós éramos em 12 pessoas nesse 4º culto. 12 pessoas. E eu me lembro que eu estava feliz, porque já era domingo, e só tinha culto de domingo. Durante a semana o povo não vinha, não tinha. E eu me lembro que já era domingo, eu estava feliz, porque ia ter o culto, eu ia pedir uma ajuda para as pessoas para comprar comida, ou almoço. E eu lembro que esse dia, rapaz, não veio nem 1 centavo de oferta. Ninguém deu, dona. Povo, ó, mão ressequida, sabe? Ninguém deu. E eu me lembro, Fábio, que acabou o culto, eu falei, amor, vamos lá separar o dinheiro para a gente comer, né? Ela falou, vamos. Quando a gente foi ver, não tinha nada. Nem 1 centavo. Eu falei, cara, vamos comer o quê? A gente sentou, nós morávamos ali atrás, naquela porta ali. E eu lembro que eu falei, caramba, Deus, será que está tudo errado com a gente? Porque a gente pensa isso. Será que eu estou fazendo tudo errado? Será que o Senhor não está se agradando de mim? O que está acontecendo, Pai? E a gente começou a chorar, orando e comendo as lágrimas, né? Porque pelo menos tinha alguma coisa. E eu lembro que bateu naquela porta de ferro que tem ali atrás. Eu fui lá, abri a porta. Peso da desgraça para abrir a porta. Com fome, eu tenho que abrir a porta agora já. Abri a porta, já reclamando já. Eu nunca vou esquecer. Tinha um senhor com um prato desse tamanho assim na mão. Ele falou assim, eu estava lá em casa. Queria pedir desculpa se eu estou sendo intrometido aqui na vida de vocês. Fiquei sabendo que vocês estão começando o trabalho aqui na cidade, da igreja. E Deus mandou trazer esse frango assado, essa farofa, esse arroz, essa maionese. Eita Deus! Foi um dos dias mais felizes da nossa vida. E eu via Deus em todos os detalhes. Tem gente que pensa que a gente já nasce grande com as coisas. Quem tem alguma coisa, nasce com aquilo. Só tem um que nasce grande, é filho de monstro.
que nasce grande. Por isso que é monstro. Se você entender o propósito e abrir o teu coração para você ser generoso, Deus vai te abençoar extraordinariamente, pessoal. Eu vou finalizar. Só quero ler isso aqui. Meu Deus, hoje é hoje. Acho que eu passei do horário já. Quem está sendo muito abençoado com essa palavra? Normalmente nós achamos que quando alguém recebe algo que precisava, esse está sendo abençoado. Na verdade, mais abençoado ainda é aquele que fez com que aquele recebesse algo que estava precisando. Seja a resposta da oração de alguém, isso é extraordinário. Imagine você chegar a alguém entregando algo e ela te falar: eu havia pedido isso em oração. As pessoas têm a mente voltada para o seguinte: é preciso ganhar mais, eu preciso receber mais, eu preciso ajuntar mais. E ainda acabam entrando num lugar chamado egocentrismo, onde elas é que são o centro de tudo. Tudo é meu, tudo sou eu. Vem cá, amor. Você falou para mim ontem. Quero que você fale aqui. Por que as pessoas, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais dinheiro, eu quero receber mais, eu quero ter tanto por mês, eu quero ter tanto na conta. A pergunta qual é? A pergunta é: para que você quer ser rico? Para que você quer dinheiro? Para que você quer mais dinheiro? Para que você quer enriquecer, ser milionário? Não que a gente seja contra você ser bilionário, você tem que ser mesmo. Se você tem essa visão, a pergunta é só essa: para quê? A pergunta é para Fala. quê? E aí a gente conhece um senhor, que ele faz exatamente isso. Todos os lucros dele são reinvestidos em missões, em fazer novos testamentos, em ajudar as pessoas, em levar o evangelho. Eu nem sei mais contar quantos milhões de novos testamentos ele já fez, Mas tudo doado, ele não vende para ninguém. É aquele Novo Testamento que a gente usa para evangelizar. Então, quanto mais ele faz, mais Deus prospera ele. Vocês veem, e acontece coisa do outro mundo, Ele fez um pedido de 200 milhões de Novo Testamento para entregar lá nos países árabes. E ele fechou um contrato de 6 bilhões de reais. Aí você diz assim: então eu tenho que fazer coisa grande, pegar coisa grande. Não estou dizendo que você tem que se preocupar com valores, com números. Mas ele começou pequeno. Uma Bíblia ele doou. A primeira. Ele disse assim: eu era vendedor de carro. Ele fala, ele tinha ele era vendedor de carro e ele doou uma Bíblia para um amigo. Quando você começa pouquinho, doe. Faça hoje um gesto já. Fala, amor. Então, deixe claro para Deus, para que você quer? E aí a Bíblia fala sobre isso, Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjar nos seus próprios prazeres. Então aí voltamos ao princípio da pregação. Eu peço para mim, para o meu prazer, para esbanjar para mim. E quando eu peço não para mim, mas para eles, com um propósito, então tudo é diferente. Então Deus tem um motivo para nos abençoar. Então dê um motivo para Deus te abençoar. Faz um voto com Deus. Deus, me prospera para que eu possa abençoar outras pessoas. Naquele dia, ela tirou do pouquinho que ela tinha, do salário dela, para pagar a conta de luz de uma pessoa. Mas, se ela tivesse mais, ela faria mais. Então, é assim que nós temos que ser. Não ter medo de dar. Não ter medo de se entregar. Fala: Deus, me abençoa para que eu possa distribuir mais. E não significa que você vai só prosperar para distribuir, porque tudo é uma consequência. É óbvio que você vai poder dar o melhor para a sua família também, fazer o melhor para você, mas tudo isso não só pensando em você, mas pensando no bem dos outros também. Uma pessoa que prospera, uma pessoa que tem uma empresa, e eu penso não só em mim, mas nas pessoas que estão ao meu redor, no benefício que eu posso trazer para aquelas pessoas. Por exemplo, um empresário que pode proporcionar um plano de saúde para os seus funcionários,
né? Você vai prosperando, então, poxa, hoje eu já tenho uma condição melhor na minha empresa. Então, hoje eu vou proporcionar um plano de saúde para os meus funcionários. Hoje eu vou dar um aumento de salário, 14º salário, por que não? Um prêmio. Tem empresas que trabalham assim, acho que foi o Éder que falou para a gente, né? Que tem, como é que chama? PPR, que é participação nos lucros. Olha só que coisa grande, isso eu só vim conhecer aqui no Sul, porque lá em São Paulo eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Lá as pessoas são muito assim, né? Só querem trabalhar. Mas, enfim, participação nos lucros, olha só que legal. Então, quer dizer, todos nós estamos trabalhando aqui unidos por um propósito, incentiva os funcionários e a pessoa trabalha melhor. Então, tudo isso. Então, eu entendendo que eu não estou prosperando para mim, eu estou prosperando para todos. É a cruz. Uau, é isso. É a cruz. Faz assim. Ó, a cruz. Ali, não, peraí. Não precisa fazer, não. Tem uma cruz aqui. Aqui, ó. Obrigado, amor. Você é top demais, cara. Eu casava de novo. É a cruz, ó. Isso aqui, relacionamento homem com Deus. Primeiro Deus. Isso aqui, relacionamento entre as pessoas. O sinal da cruz é isso. Não tem os católicos que fazem o sinal da cruz? Quem já fez o sinal da cruz? Faz, mas a gente não vive. Faz o sinal da cruz, mas não, que o sinal da cruz é isso. Relacionamento com Deus, ligando o homem a Deus e ligando o homem com outro homem, o homem com a mulher, o homem com o seu semelhante. Isso é sinal da cruz. Se eu não faço isso, eu não posso ousar fazer isso. O que quer dizer eu fazer isso se eu não vivo isso? Né, meu amor? É o sinal da cruz.